Bom dia a todos, pessoal. É, Então, como a gente falou, como a gente conversou ontem, hoje a gente vai começar os exercícios, tá? Você quer um exemplo de integração por substituição? Ok. No caso, qual é que você está pedindo? Esse aqui, o exemplo L, isso? Tá, então, antes de a gente começar propriamente dito, eu vou só refazer esse exemplo, tá? O Lauro pediu aqui agora. E a gente começa a discutir ele. Ok. É interessante isso, né? Às vezes a gente começa por um bem complicado, aí fica com aquela sensação que todos são complicados, né? Foi o que aconteceu ontem quando a gente fez esse caso aqui, né? Aí deu um certo trabalho para a gente, né? Aí quando a gente voltou, por exemplo, que a gente imaginou, caramba, aqui é uma fração, né? Então deve dar mais trabalho, na verdade, quase não deu trabalho. Mas eu acho interessante você seguir mais ou menos uma ordem, grau de dificuldade. Mas, enfim, vamos lá, né? Vamos mostrar o exemplo L aqui, como é que ele procede, tá? Então, o exemplo L, só relembrando, né, as técnicas, o exemplo L é a integral de 3x ao quadrado vezes a raiz de x ao cubo menos 1. Dx. Então, indo direto ao ponto, tá? Então, a gente primeiro, lembrando que essa regra, ela é a regra inversa da regra da composta, tá? Então, significa o seguinte, aí a gente tem que procurar uma expressão que tenha duas, ou seja, tenha uma expressão dentro da outra, né? Tem que procurar uma composta aí. E a gente consegue observar, né, que essa expressão aqui é a composta, né? Que eu tenho uma raiz e tenho uma expressão dentro da raiz. Ok, aí o que a gente tem que fazer, né? Que bom, né? A gente chama essa função aqui de dentro de U. Isso. Aí a gente deriva U. Derivando U em relação a x, isso aqui fica 3x ao quadrado, né? E a derivada desse aqui é zero, né? Então vai ficar assim, né? Du 3x ao quadrado dx. Então, se a gente observar, esse aqui é o U, esse aqui é o U, e o que ficou de fora, que é o 3x2 dx, é o du. Aí a gente faz a troca. Então aqui vai ficar a integral da raiz de U
né, que eu troquei isso aqui por U, e os elementos que ficaram aqui fora é o DU. Então isso aqui vai ficar integral de, isso aqui é a mesma coisa de U elevado a 1/2, DU, aí aplicando as regras de integração, né, aí o resto acho que não precisa fazer mais, né? No caso, só se o Lauro quiser. Aplica aqui a regra e depois ressubstitui, né? Isso aqui vai ficar igual a U elevado a 3/2, e aqui vai ficar 2/3. Depois faz a troca, né, de novo. Então, isso aqui é 2/3 de x ao cubo menos 1 elevado a 3/2 mais k. Muito bem. Então, agora vamos para os exercícios. Né? Bom, essa questão 1 tem, o item A ele é possível, tá, de ser feito. Eu acho que da outra vez que eu ministrei essa disciplina eu fiz o item A, né, ficou o resto. Como exercício a gente já viu que o C não dá para fazer manualmente, né, porque vai entrar aí vários cossenos que a gente não tem como fazer muita coisa. Mas no caso se eu fizer o A, aí o B fica simples, né? A gente viu que quando uma função é linear, então até por aproximação a integral dá exatamente o valor, né? Então eu sei que não é o mais simples, né, dos três, mas se eu fizer o item A, eu acho que abraça bem toda a ideia. No caso ele não é o mais simples, também é o caso possível, né? No caso dá para encontrar a resposta dele. E ele reflete a ideia, né? Completo. Então vamos fazer o item A. Então o item A é a integral de x ao quadrado no intervalo de 3 a 7. Né? É a integral de 3 até 7 de x ao quadrado dx. Só para a gente ter uma noção do que a gente está fazendo, a gente vai fazer essa conta simples, né, da maneira que a gente já sabe como faz. Para a gente não tatear no escuro, né? A gente saber o que a gente está procurando, o valor que a gente está procurando. Então, essa integral aqui, se a gente calcular, vai dar x ao cubo sobre 3, né? E os limitantes é 3 e 7. Né? Então, isso aqui vai ficar
7 ao cubo sobre 3 menos 3 ao cubo sobre 3. Então vai ficar 49 vezes 7, né? E 49 vezes 7, fazendo aqui rapidinho, 49 vezes 7, 9 vezes 7 dá 63, 7 vezes 4 dá 28, né? Com mais 6, 34. Então isso aqui vai dar 343 sobre 3 menos 27 sobre 3. E essa diferença aqui dá, se eu não me engano, dá 316 sobre 3. E não é divisível por 3, né? Muito bem. Então a gente vai fazer a conta, né? Tem que achar isso daí. Ok, então vamos definir aqui a nossa, como é que a gente vai fazer a nossa aproximação, né? Então eu tenho aqui o intervalo, né, do 3 ao 7. E vamos ver como é que a gente define o nosso intervalo, tá? Do 3 para o 7 são 4 unidades. E eu vou dividir essas 4 unidades em N pedaços, tá? Então, aqui a gente vai fazer, eu vou pegar o 7, né, subtrair do 3 e dividir por N. Então, estou pegando a distância de 4 unidades, dividindo em N partes. Então, isso aqui vai me dar 4 sobre N, é a quantidade é o tamanho de cada pedaço. Então, o primeiro pedaço é 3, o segundo pedaço é 3 mais 4 sobre N, aí o próximo é 3 mais 2 vezes 4 sobre N, isso até o fim aqui, no caso, o último, né, que é esse aqui, ele é dado por 3 mais N vezes 4 sobre N. Aqui cancela, vai dar justamente o 7. Então, definir aí a maneira de gerar o final de cada intervalo. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Agora,
vamos montar a nossa integral, né, pela definição. Então, a nossa integral vai ficar assim. A nossa integral de 3 a 7, né, de x ao quadrado dx, ela é definida como sendo o limite, o n tendendo ao infinito, do seguinte somatório, né? E variando de 1 até n. Deixa eu ver se é do 1 a do 0. É do 0, né? Porque esse primeiro aqui é 3 mais 0 vezes 4 sobre n. Não, mas acho que vai ficar isso mesmo. Porque aqui vai ser, vamos só construir, né? Vai ser o f de um x e vou chamar asterisco, que é um ponto que está dentro de cada intervalo. Deixa eu ver lá. Eu sei que tem umas definições análogas, tá? Eu posso ter colocado uma. Deixa eu ver. Esse que eu escrevi, na verdade, tem que pôr. Por um lado, sim, né? Porque isso aqui está se aproximando de. Eu estou fazendo se aproximar de zero, então eu acabo gerando infinitos intervalos, né? Essa é a ideia. Mas outra que seria análoga a essa é pegar esse n aqui e mandar ele para o infinito. Porque indiretamente, quando eu fizer isso, né, eu estou dividindo o meu i em n intervalos, né? E se eu faço o meu n para o infinito, significa que esse cara aqui vai ser mais próximo desse. Né? Não sei se você está visualizando o que eu estou falando, né? Que essas duas informações vão chegar no mesmo lugar. Uma delas, né, repito, né, que é pegar esse cara e se aproximar desse. É uma maneira de... Isso vai fazer com que meus n intervalos se tornem infinitos intervalos. Ou a segunda maneira é eu simplesmente pegar o n e fazer ele para o infinito. Né? A partir do momento que eu tiver infinitos intervalos, significa que esses dois caras têm que ser próximos. Né? Então, é análogo isso. E o que eu fiz aqui e o que eu estou fazendo lá. Muito bem. Então, eu tenho que pegar um cara dentro de cada intervalo, né? E vou fazer as diferenças x e menos 1. Então, aqui vai ser as minhas alturas e aqui vão ser as minhas bases. Né? Inclusive, esse detalhe interessante, né? Porque depois eu vou modificar esse arquivo, né? Na verdade, é acrescentar, né? Eu coloco também que aquele primeiro limite que está lá, né? Com essa informação que você colocou aí, ele é igual a esse daí. Ok. Aí, esse ponto aqui, ele não necessariamente precisa ser o médio, tá? Ele não precisa ser o médio porque isso aqui a gente está se aproximando, né, um do outro.
a definição foi construída em cima do ponto médio, mas na verdade é um ponto dentro do intervalo. Então, a intenção é pegar um dentro do intervalo. Então, a gente tem que pegar aquele que se torna mais simples. Por exemplo, a gente pode pegar dentro desse intervalo, eu posso pegar o ponto médio, ou se eu quiser, eu posso pegar os limitantes, né? Sei lá, esse extremo à direita ou o extremo à esquerda. Tá? No caso, eu só tenho que uniformizar. Se eu pego o extremo à esquerda, eu tenho que pegar todos os extremos à esquerda até o último intervalo. Né? Ou então o contrário, se eu pego o extremo à direita, eu pego todos os extremos à direita até o último intervalo. Lembrando que se eu pego o extremo à direita, eu estou aproximando por baixo. Tá? Porque o que a gente está fazendo, na verdade, é isso aqui. Deixa eu só fazer o desenho aqui para vocês visualizarem. Então, temos, sei lá, um gráfico como é x ao quadrado, né? Vou pegar o gráfico assim, mais ou menos assim. Aí do 3 ao 7. Vou pegar aqui. Então, supondo que eu estou pegando os extremos à direita dos intervalos, significa que eu vou pegar aqui do próximo, né? O f vai ser o f dele. No caso, aí eu vou estar aproximando por cima. Aí esse seria o primeiro retângulo, tá? Aí o segundo, no caso a altura dele, né? Aí seria o segundo. Aí eu teria estaria aproximando por alto, tá? Mas no limite, né, ele tende a se aproximar da integral. Onde foi que você se perdeu? Você se perdeu em algum ponto nessa reta? Sim. Tá, show. Bom, aqui é o seguinte, eu tenho, inicialmente a gente tem do 3 ao 7, né? Então eu tenho que dividir esse intervalo em N intervalos. Então, o que foi que a gente fez, né? Eu peguei aqui a reta, coloquei os pontos do 3 a 7 e eu primeiro vi quanto vale o tamanho de cada pedaço. Então, peguei o final menos o inicial, né? Isso aqui vai dar 4 unidades. Se eu dividir por n, aí vai dar o tamanho de cada pedacinho. Né? 4 sobre n é o tamanho desse primeiro intervalo, é o tamanho do segundo intervalo, é o tamanho do terceiro intervalo e assim vai. Como é que eu gero os intervalos? Né? O intervalo começa no 3. Então, se eu pego o 3 e adiciono o tamanho do intervalo, eu tenho o fim do intervalo. Então, se eu pego 3 e somo 4 sobre n, é o fim do primeiro intervalo. Aí, 3 mais 4 sobre n é o fim do primeiro intervalo e início do segundo intervalo. Aí, quem é o final do segundo intervalo? Sempre eu adiciono 4 sobre n. Então, esse pontinho aqui, que é o final do segundo intervalo, é 3, né, que é o início,
mais 2 vezes 4 sobre n, né? Que é 4 sobre n duas vezes aqui. E vou gerando, né, dessa forma. É uma maneira bem rústica, mas é uma maneira que gera todos os intervalos. Então, o próximo aqui vai ser 3, né, que é esse daqui. Aí, se a gente for fazer a contagem, né, aqui tem 1, 2, 3 vezes esse pedacinho aqui. Então, vai ser 3 mais 3 vezes 4 sobre n. Aí, eu vou gerando todos os pontos, né? Só para a gente ver se está tudo ok, quem deveria ser o último? Ou, aqui eu dividi em n pedaços, né? E cada pedaço tem esse tamanho. Então ficou 3 mais n vezes 4 sobre n. Aí que cancelaria, né? E 3 mais 4 dá 7. Então, de fato, essa maneira de gerar o meu intervalo, ele gera todos os pontos que a gente quer, né? Sem erro. Depois dessa explicação melhorou um pouco ou ainda está complicado? Melhorou? Muito bem. Tá, então vamos aqui para... Eu não sei se o Arthur, o que ele fez também, ele fez essa questão, né? Eu não sei se ele usou o ponto médio. Aqui a gente vai usar o fim do intervalo. Então vai ficar assim. Vamos escrever como é que fica a cara do somatório. Limite n para o infinito. Então vai ficar assim. Vai ser o f do 3 mais 4 sobre n. Que é o fim do primeiro intervalo. Fez certo, ele fez o ponto médio. Ok. Aí, toda vez que a gente subtrair o final menos o início, né, de cada intervalo, vai dar o tamanho do intervalo. E todos eles são iguais a esse. Então, significa que aqui, essa diferença, a primeira diferença vai dar 4 sobre n. Aí, se eu fizer para a segunda, vai ser o f de 3 mais 2 vezes 4 sobre n, vezes 4 sobre n. E isso vai até o último, que é o f do sétimo. O último é o f do 7, que a gente vai escrever 3 vezes 3 mais n vezes 4 sobre n. Aqui 4 sobre n. Então, essa seria a ideia do meu somatório. Todo mundo visualizou o que eu fiz, né? Até o momento. Ok. Então, aqui vai ficar igual ao limite, n tendendo ao infinito. Aí vamos substituir, né? A nossa lei de formação é x ao quadrado. Então aqui vai ficar, isso aqui ao quadrado, né? 3 mais 4 sobre n ao quadrado, vezes 4 sobre n, mais aqui 3 mais 2 vezes 4 sobre n ao quadrado, vezes 4 sobre n. Isso vai até o último, né? Muito bem. Agora vamos procurar algumas particularidades, tá? Nesses somatórios aí.
Então, aqui a gente vai ter que trabalhar alguns somatórios. Primeiro eu vou colocar esse 4 sobre n em evidência. 4 sobre n. E isso aqui vai ficar... Eu vou fazer esses quadrados, né? Então vai ficar 9 mais 2 vezes 3 vezes 4 sobre n, mais 4 sobre n ao quadrado. Aí, o segundo segue a mesma ideia, né? Sendo que vai ter mais um elemento 2 aqui, né? Isso vai seguir até o último. Então vai ser 9 mais 2 vezes n vezes 4 sobre n, mais 4 sobre n ao quadrado. Muito bem. Ok, então aqui vai ficar limite n tendendo ao infinito. Aí vamos alguns padrões, né? Aqui é o 9, vai aparecer n vezes, né? Esse 9 aqui vai aparecer n vezes. Então, vezes 4 sobre n vai ficar assim, ó. 9 sobre n vezes sobre 9 vezes 4n, né? Esse 9 aqui está aparecendo n vezes. Então, 9n vezes 4 sobre n mais aqui tem a soma do 3 até o n. Então, é 4 sobre n vezes vezes 2 vezes 4 sobre n. E aqui a soma do 3 até o n. Tá, vamos responder. Falta o termo. Duas vezes 3 vezes n. 2 no último. Aqui. Depois do segundo 9. Aqui. Ah, tá. É verdade. Faltou um 3 aqui. Então, deixa eu ajeitar. Faltou esse 3 aqui, é verdade. 2 vezes 3 vezes n vezes 4 sobre n. É isso, né? É isso que a Brenda estava falando também. Acho que era isso.
Não está faltando mais nada não, né? Pelo menos nessa linha aqui, tá ok, né? Ok. Aí o que foi que eu fiz, né? Aqui é um somatório de várias somas. Então aqui tem o 9. Na segunda parcela vai ter outro 9 desse, né? Que é esse cara aqui ao quadrado. Então vai ter o 9n vezes. Aí eu fiz 9n vezes esse cara aqui, né? Que está em evidência. Então ficou 4 vezes 9n sobre n. Né, que esse n é esse. Ok, aí o segundo, esses somatórios desses termos centrais, né? Vamos colocar assim, né? Então ficou 4n, 4 sobre n, está aqui, ó. Aí ficou duas vezes, em todos aparece o 2, como se eu estivesse botando em evidência, tá? O 2 é fator que se põe em evidência, 4 sobre n é fator que se põe em evidência, aí sobrou do 3 até o 3n, né? Agora tem que só observar como é que vai ser o comportamento desses termos que sobraram. Espera aí, minto, né? Aqui o 2 e o 3, 2 e o 3 faz parte, né? Aí no caso viraria a soma de 1 até n. Não é isso? Então deixa eu agitar então. Está faltando aqui. Tem o fator 3, né? Que também está aqui. Então aqui é 2 vezes 3. Aí aqui vai ser como se tivesse 1, né? No segundo vai ter o 2 aqui. No final vai ter n. Então, na verdade é do 1 ao n. E por fim, né? 4 sobre n. E esse termo aqui é n vezes, né? Então, n vezes 4 sobre n ao quadrado. Então, eu acho que contemplei todo mundo aí, né? Ou ficou faltando aí coisa. Confira aí para mim se está tudo ok. Tudo ok? É, esse n no final surgiu daqui, porque eu tenho essa parcela uma vez, aí na próxima eu vou ter outra igual a essa. E até essa, né? Então são n vezes, essa mesma parcela aqui, ó. Então são n parcelas idênticas a essa. Ok, então vamos continuar. É, então aqui já aparece o primeiro valor, tá? Aqui cancela n com n e já aparece o 36, tá? É o primeiro valor que aparece aqui da nossa integral, tá? Então vamos escrever isso. Por hora não dá para aparecer nada, né? Aqui, na verdade, também corta aqui, ó. E aqui tem que desenvolver essa expressão. Então vamos lá. Então vai ficar assim. Isso aqui vai ficar igual ao limite, né?
Vamos escrever de novo a nossa integral. A nossa integral de 3 a 7 de x ao quadrado dx é igual ao limite, com n tendendo ao infinito, de 36. Aí aqui vamos escrever, vai levar logo ao quadrado, tá? E mais 4 sobre n ao quadrado vezes 6 vezes o somatório, né, de 1 até n. Deixa eu só editar esse n aqui, ficou esquisito. E mais essa parcela aqui, né? 4 vezes muito bem. Bom, esse somatório aqui a gente é conhecido nosso, tá? Quanto dá? Aqui eu já vou tirar esse. Aqui vai dar 36. Mas aí agora aplico o limite no resto, né? Então aqui vai ficar 4 sobre 1 ao quadrado vezes 6. Aí essa soma aqui, somatório. Tudo bem, vai ser n mais 1 sobre 2, mais esse limite aqui, que vai ser 16, ou desculpem, aqui é 64, né? 64 sobre n ao quadrado. Ok. Então vamos simplificar isso. Vai dar 36 mais. Então o limite do n tendendo ao infinito vamos escrever aqui, isso aqui é 16 sobre n ao quadrado, vezes, aqui eu vou cancelar esse 6 com esse 2, então vai ficar 3 aqui no numerador, né? 3. Aí aqui vai ficar n ao quadrado, mais n. E esse limite aqui, né? Meu n está tendendo ao infinito, então esse limite aqui vai para zero. Tá? Esse limite aqui está indo para zero, né? Aqui eu botei, parece que está sendo na parte de baixo, mas na verdade eu estou querendo falar dele inteiro. Então, falta só resolver esse limite aqui. Então vai ficar 36 mais limite, n tendendo ao infinito. Aí a nossa expressão vai ficar assim, né? Aqui vai dar 48 vezes n ao quadrado mais n sobre n2. Aí como é que a gente resolve isso daqui? Põe o n ao quadrado em evidência, né? Então isso aqui vai dar 36 mais limite.
fica, né? Isso. Enquanto isso aqui tender a zero, né? Vai ficar 48. Isso aqui vai dar 84. Mas a gente viu que isso aqui era para dar isso aqui. Então, tô faltando alguma coisa. Vocês que estão acompanhando, vocês perceberam o erro em alguma parte? Perceberam que ficou faltando alguma coisa em algum momento? Ficou claro todos os passos até aí? É, no semestre passado, eu fiz, eu lembro de ter feito isso em aula. É muito detalhe mesmo. Eu lembro de ter feito em aula e realmente não ter dado o resultado. Aí eu refiz em casa e deu certo. Não sei, é alguma besteirinha que passou batido, né? São várias expressões que a gente foi separando e tal, né? Eu separei de um jeito para minimizar erro, mas de toda forma deu pelo menos próximo, porque o valor aqui é isso aqui dividido por 3 dá pelo menos próximo de 84, né? Foi 84 no valor. Dá 105, né? Bom, então eu vou deixar. É um exercício dentro de outro exercício, tá? Eu vou deixar vocês para. Vou sugerir refazer, né? Aí eu peguei o ponto. Eu nem sei ainda, porque eu não fiz a prova ainda.
não sei se eu nem lembro, acho que eu não coloquei essa da integral. Fazendo pelo limite, né? Porque na verdade aqui, se a gente pensar bem, essa disciplina de cálculo, ele não tem nenhuma disciplina anterior que fale de somatórios. Eu sei que tem análise combinatória, que fala também, né? E tem, vocês veem princípio da indução e disciplinas anteriores. Mas não é bem de somatório. Esses somatórios que a gente está fazendo aqui, a gente está rearrumando e apareceu um que a gente conhecia. Mas poderia ser que aparecesse um que a gente não saberia. Isso. Mas poderia ser que um dos somatórios que aparecesse aqui, né? Aqui, por sorte, apareceu esse, ó. Esse aqui que a gente sabe quanto dá, né? Mas poderia aparecer um que a gente não sabia, né? A gente não soubesse para onde ele vai. E isso significa que vocês não têm a obrigação, né, de, nessa altura do campeonato, conhecer todos os somatórios. Então eu acho que eu não vou colocar, por essa razão, tá? E de toda forma, se vocês. Eu sei que eu estou passando sequências e séries para o pessoal da FMC, né? Dando uma ideia como é que funciona, mas sequências e séries, vendo de maneira aprofundada, é o início do cálculo 2, né? Se vocês pagassem. Então, isso seria uma questão, sei lá, para ser visto, né, em séries. Mas como não é, então vocês não têm obrigação de resolver esses problemas nesse nível. Diga aí, Christian. Não, porque essa parte de integral ela é mais suave. Se eu aqui é um conteúdo delicado essa parte de integral, porque eu posso colocar um integral, inserir uma variável só a mais e causar um grande problema para vocês. Possa ser que vocês resolvam por todos os métodos que eu passei e ainda não consigam. Integral tem disso. Às vezes tem integrais que têm um caminho particular. Você acredita que é no somatório do 9? Vamos ver. Na verdade, isso aqui eu fiz o seguinte. Né? Aqui é o 9 n vezes aqui dentro. Né? 9n. Aí eu peguei o 4 sobre n e multipliquei de volta à medida que a gente ia descobrindo somatórios. Né? Então ficou 4 sobre n vezes 9n. Eu ainda não vejo, né, se isso está errado. Essa parte aqui eu não vejo erro.
Eu fico só suspeitando dessa última parte aqui, mas também não vejo incoerência aqui, né? Porque isso aqui aparece N vezes também, né? Tá aqui, ó, N vezes isso. Aí isso aqui tinha a cara de quem ia convergir para algum canto, né? Pelo menos ainda não dá, ainda não converge. Mas enfim, eu vou refazer, né? E dou um feedback para vocês e vou deixar também. Não, é bom a gente ficar é, vendo, né, onde foi que furou, né? É isso mesmo, tem que olhar mesmo onde furou. Sei lá, possa ser também que todas as expressões têm 4 sobre N, né? Sei lá, reescrever como expressão só, não sei, vou ver como é que foi que eu fiz. Da outra vez, sim, eu jogo, coloco no fim dessa aula, coloco essa anotação da aula de hoje e confere, né? A gente confere. Se eu não me engano, a margem foi isso mesmo, do erro da outra vez. Mas enfim, valeu. Tudo bem. Mas é isso, tá? Então vamos ver aqui. Tá? Então essa pelo menos a ideia, eu acho que a gente tem que visualizar a ideia, né? A ideia, eu acho que o caminho é esse mesmo, tá? Bom, então essa foi a ideia da questão um, né? Ela não é bem propriamente dito o conteúdo do, assim, faz parte, mas envolve elementos que não contemplam, né? Então vamos à questão 2, tá? Alguém tentou a 2, alguém não conseguiu algum dos itens, né? Então vamos escolher uma da 2 para a gente resolver agora. Ninguém vai escolher nenhuma. G? Peraí. Exatamente. A primitiva, a gente quer procurar a função que quando a gente deriva, dá essa daí. Aí, sempre o critério foi quem escolheu primeiro, né? Isso.
porque aqui essa questão de ser integral definida ou não é só questão de se tem um intervalo. Se tem intervalo, a integral é definida. Se não tem, a gente está procurando só a antiderivada, né? Que é como o Arthur colocou aí nos comentários. Então o André escolheu o item A, tá? Que é super simples, mas aí a gente pode pegar outro, né? Sem problemas. Aqui a gente está bem no início da revisão. Praticamente eu acho que a gente vai resolver toda essa lista, ainda vai sobrar tempo. Inclusive, se vocês quiserem antecipar, né, eu não estou pensando em fazer trabalho, estou pensando em fazer só uma avaliação, né, que vocês vão me entregar em PDF. Se vocês quiserem fazer antes, não tem problema, porque a gente acho que está combinado para segunda-feira a avaliação, né? Então, hoje é terça, pela manhã a gente já está começando a resolver os exercícios. Então, a gente tem muito tempo ainda, assim, né? Tem mais tempo do que então, x3 menos 2x mais 7. Então, esse integral é bem simples, né? Comparado ao que a gente já tem feito ultimamente. Então, aqui a gente vai aplicar as propriedades. Então, significa que isso aqui vai ficar x3. Aplicando as propriedades aqui vai ficar menos duas vezes a integral de x dx mais 7 integral dx. Ok, então aqui vai ficar x à quarta sobre 4 menos duas vezes x ao quadrado sobre 2 mais 7x. Aí só organizando isso aqui a gente corta, então vai ficar x à quarta sobre 4 menos x ao quadrado mais 7x mais k, uma constante. E pronto, só isso. Vocês querem fazer mais uma dessa questão 2 ou querem ir para a próxima já? Deixa eu seguir a ordem aqui. O primeiro foi o André, depois foi o do Thales. Que ele escolheu o AD, né? A secante. Então, essa integral da secante ao quadrado. Bom, então essa daqui
essa integral a gente sabe que é da tangente, né? Mas a questão é como chegar nela, né? Diga aí. Pode, aqui se eu pedir a antiderivada, você está livre. Né? Aqui eu sei que é a derivada da tangente, né? Eu sei que isso aqui é a tangente de x mais uma constante. Mas, né, eu quero pensar num caminho aqui, né? Não, mas a justificativa desse você tem pela derivada. Tem alguns integrais que a gente olha e não vê justificativa, nem pensando pela derivada. Então aqui a ideia é qual técnica que eu usaria, né? No caso aqui na resolução, né? Aqui discutindo com vocês. A gente tem que pensar junto numa maneira de desenvolver isso aqui para chegar nisso, não seguindo o caminho do derivado. Ok, aqui vamos tentar, né? Vamos tentar as ferramentas que a gente tem. Vamos tentar primeiro substituição, ver se a gente consegue desenvolver isso. Ok. Então, só aplicar a substituição aqui. Então, aí são duas funções, tá? Essa pode ser um caminho. Dx é 1 sobre cosseno ao quadrado. É a mesma coisa da secante, tá? Aí a pergunta é como é que eu aplicaria a substituição aqui, né? Para aplicar a substituição, eu tenho que pegar a função, aqui no caso é uma composta, aí eu tenho que pegar a função interna dela e derivar para ver se dá externa, né? Bom, a função interna é a secante. Se eu derivar a secante, tem que dar externa. Aqui não tem externo, né? Não tem função externa. Então, eu acredito que a substituição não vai funcionar, né? Porque a ideia seria assim. Esse aqui, se a gente for pegar o pé da letra, né? Só para todo mundo visualizar o que eu estou falando, eu tenho isso aqui, né? A função interna é a secante. Aí eu teria que chamar essa função interna de u e a derivada da secante teria que dar uma função externa, que aqui não tem, né? Só isso, né? Então, provavelmente esse método não é satisfatório. Aí, qual seria outro método, então, para resolver essa integral? Se esse não funcionou, né? Por partes. Então, vamos ver aqui. Para integrar por partes, a gente vai escrever isso aqui assim. Como aqui está ao quadrado, né? Eu posso escrever tanto em função da secante como em função do cosseno. Vou escrever por hora secante só para ficar menor escrito, tá? Então, secante de x vezes secante de x dx. Aí um eu vou ter que chamar de u, né? Só escrevendo a regra aqui embaixo, né?
A integral de u dv é o v menos a integral do v dv. Então, uma delas eu tenho que chamar de u, o resto vai ser o dv. Tá, e vamos montando aqui. Então, eu vou chamar de secante de x e o dv vai ser secante de x dx. Ok. Aí quem é a derivada de 1? Aí a gente vai ter que aplicar o processo de derivação aqui. Vai ficar secante é 1 sobre cosseno, né? Deixa eu escrever aqui no canto. Secante é 1 sobre cosseno. Então eu sei que aqui vai ficar cosseno ao quadrado. E aqui vai ficar 1 cosseno de x menos 1 cosseno de x. Aí deriva a primeira, deriva a segunda, tá? Essa derivada aqui vai para zero. É a derivada do cosseno. É menos seno, né? Então isso aqui vai ficar seno sobre cosseno ao quadrado. Isso aqui vai ficar outra maneira de escrever, né? Tangente vezes secante. Tá. Aí outra coisa, né? Então beleza, a gente tem que se u é secante, né? Então du vai ser isso aqui, né? Deixa eu só escrever aqui embaixo, né? Du vai ser tangente vezes secante de x dx. O que a gente está percebendo à medida que está fazendo isso, né? Parece que a coisa está piorando. A coisa não está ajudando aqui. E no caso o v vai ter que ser integral da secante de x. Pois é, aí outro problema, né? Quem é a integral da secante? É difícil, né? Estou percebendo que integral parece um penico de cocô, né? Quanto mais mexe, mais fede. Então, eu acredito que esse exercício, né, era só para exercitar as antiderivadas. Então, de fato, era para assumir isso, né? Só para a gente memorizar essa questão de quem eram as antiderivadas, porque a gente está mexendo aqui, a coisa parece que está piorando. Porque a integral da secante ela não é simples, né? Não é integral simples. E se a gente mudar essa nomenclatura, se vocês pensarem assim, professor, você fez assim, né? Chamou dessa forma, um de secante, dv de secante de x, mude. Mas se eu mudar, vai ser igual, né? Não tem como mudar. Então, a priori, eu vou deixar isso, né? Que
nós já conhecemos da derivada, né, que quando derivamos a tangente, sabíamos que era secante ao quadrado. Então, eu vou deixar aí, pelo menos assim, a gente sabe quem é, né? Pelo menos os métodos convencionais não estão me dando um resultado satisfatório. Substituição a gente viu que não dá. Substituição a gente viu que não dá. Por partes, está vendo que a coisa está piorando. Então, significa que a integral da secante ao quadrado ou é uma coisa muito trivial que a gente não está conseguindo enxergar, ou é algo, ou é um caminho particular. Que, mas é uma coisa que a gente, né, é outra coisa, outro detalhe, né, que eu vou ficar devendo para vocês. Eu vou procurar um caminho, né, que me dá a integral de secante ao quadrado. Ok. Então vamos para mais questões. Deixa eu ver aqui na sequência que foi pedido, né? O Arthur pediu a B e disse que ele já foi feito. E depois a Brenda pediu a G. Então eu vou fazer a G só para a gente fechar essa primeira parte da questão 2, tá? Lembrando que eu vou atrás de um método, né, para a integral da secante. Mas a priori a gente vai assumir que a gente conhece, tá? Bom, então o item G, ele quer a integral, deixa eu olhar lá, é d de x, né? X ao cubo mais 1 sobre x ao quadrado. Integral de x ao cubo mais 1 sobre x ao quadrado dx. Essa aqui é mais simples, tá? Ele tem essa cara, mas a ideia para esse tipo de integral é primeiro separar isso em duas frações, tá? Na verdade, eu vou separar em termos polinomiais e a gente aplica o processo de integração normal. Então, isso aqui vai ficar integral de, se eu separar aqui, né, vai ficar x ao cubo sobre x ao quadrado dx mais a integral de 1 sobre x ao quadrado dx. Aqui vai ficar a integral de x dx. E esse aqui a gente vai escrever assim, né, como x elevado a menos 2 dx. Aí aplica-se o método, né, da integrais de monômios, né? Aqui ficou dois monômios. Então isso aqui vai ser x ao quadrado sobre 2, mais, aqui vai ficar x elevado a menos 2 mais 1, sobre menos 2 mais 1, mais a constante, né? Aí só arrumando isso aqui, depois eu defino, né, que ele é real. Então isso aqui vai ficar x ao quadrado sobre 2, mais x elevado a menos 1 sobre menos 1, mais k. É só para fechar aqui, isso aqui fica x ao quadrado sobre 2, menos 1 sobre x.
Então isso é mais simples, né? Isso é mais tranquilo. Muito bem. Eu acho que essa questão 2, os que eu fiz já são satisfatórios, né? Já dão para vocês resolverem o resto. Então vamos só para fechar a aula de hoje, tá? Pegar uma da 3. Tem C. A C a gente já fez uma parte dela aqui, né? Então a gente meio que aproveita a conta que foi feita aqui. Então, deixa eu só pegar o intervalo lá. É o intervalo de 0 a 1. Então, no caso, a integral. A integral de 0 a 1 de 1 sobre x2 dx. A gente sabe que isso aqui vai ser igual a menos 1 sobre x pelo item anterior, no intervalo de 0 a 1. Aí isso aqui vai ficar assim. Vai ficar substituindo os intervalos, né? Vai ficar menos 1 sobre 1, menos aqui o limite de t indo para zero de menos 1 sobre t. Professor, por que você fez essa substituição pelo limite? Porque a gente não pode simplesmente substituir, não existe a substituição. Então, toda vez que tiver uma, um elemento polêmico, assim, vamos dizer assim, né? Você tem que fazer a substituição pelo limite. Né? Então, isso aqui vai ser menos 1, né? Normal. Esse menos aqui é propriedade dos limites, né? Eu posso tirar aqui do limite, então vai ser mais o limite de t tendendo a zero de 1 sobre t. E a gente sabe que isso aqui vai para onde? Vai para o infinito, né? Então essa minha integral ela vai para o infinito positivo, né? Aqui é o infinito menos. É o infinito positivo porque é do 0 a 1, tá? Então meu intervalo na minha integral é do 0 a 1, não pega elementos negativos. Na verdade, esse limite aqui são os elementos depois do zero, né? Então, isso aqui vai para o infinito positivo, né? Se fosse simplesmente para zero, aí não ia ter limite, né? Porque do lado positivo ia para um lado, né? E do lado negativo ia para outro, o infinito negativo, né? Então, isso aqui vai para o infinito positivo. Isso pode acontecer? Pode, né? Tem funções que vão para esse gráfico aqui, né? Se a gente for observar o gráfico dessa função, o gráfico dessa função aqui é uma coisa desse tipo. Esse aqui, né?
1 sobre x ao quadrado. Então eu sei que quando está perto de zero, né, esses números são bem grandes. Então, ele faz uma coisa assim. E à medida que esses meus números forem crescendo, né, aí as imagens começam a diminuir. Então, o comportamento dessa função é esse. É porque a gente já integrou aqui, ó. Aqui ficou 1 sobre x ao quadrado, ó, ficou a mesma, né? A integral aqui do g da 1 é 1 sobre x ao quadrado. Aí a gente já fez aqui, ó, deu menos 1 sobre x. Então, significa que aqui perto do zero, né, essa minha curva ela não vai tocar o eixo y, ela não toca. Então, significa que quanto mais próximo do zero, né, mais alto é a minha imagem, e a integral é a soma dessas alturas, né? Então, significa que não vai ter número, não vai existir número, né? Isso aqui está indo para o infinito. Quanto mais próximo de zero, mais a minha altura está indo para o infinito. Então, essa minha integral está indo para o infinito. É uma questão simples, mas que envolve muita informação, né? Não é simplesmente substituir, né? Tem que ser o limite, tem que ser pela direita, porque eu estou pegando o meu intervalo a partir do zero, né? No caso, o zero aberto aqui até o 1. Então, é pela direita. Então, a gente graficamente já observa que ele vai para o infinito. E, né, a minha área aqui, se só o limite está indo para o infinito, imagine a área, né? A área que contempla aqui contempla aqui desde do 1, né? Caminhando no sentido contrário até o zero. Então, essa minha integral é isso mesmo, tá? Ela vai ficar mais infinito. Pois bem, eu acho que o que a gente fez até o momento é satisfatório para essa aula, tá? Então, só relembrando, né, tem um dever de casa aí para a gente, né, que é observar os somatórios, né, tentem reescrever os somatórios, eu vou colocar esse arquivo lá no cigarro, agora, tá? Aí vocês dão uma olhada lá nesse caso, e a derivada da secante ao quadrado, derivada não, integral da secante ao quadrado, tá? Mas à noite a gente retoma essas discussões, tá? E retoma com esses problemas que ficaram em aberto. Então, por hora, eu acho que vou ficar por aqui.